Caríssimos, vou fazer mais alguns exemplos de teoria dos jogos, né? E, na verdade, vou incorporar no meu olhar aquelas ideias que estavam no teoria de decisões, na aula passada. Porque aquilo que a gente pensou com a teoria de decisão pode ser usado por cada jogador na hora de tomar decisões. Vou fazer, então, alguns exemplos. E comparar também a questão de como que informações circulam. Esse é um exemplo típico do nosso dia a dia. Dois carros estão em rota de colisão, estão andando numa estrada e, bom, se constata uma situação de risco, eles estão indo um em direção ao outro. Aquela situação típica em que os motoristas começam a dar sinal, né, de luz um para o outro. O que eles podem fazer? Frear ou desviar ou não. Quando a gente coloca no contexto de teoria de jogos, a gente pensa assim, bom, qual é o ganho e qual é o prejuízo? É claro que esses exemplos eles servem para contextualizar na cabeça da gente, né, dar uma ideia, dar um suporte concreto para o trato do exemplo. Mas o ganho, o risco aqui é só para criar, né, um contexto concreto. Então eu vou imaginar o seguinte, do ponto de vista do motorista A, o que ele ganha e o que ele perde? Bom, se ele frear, não tem acidente, mas ele teve que se desviar do seu caminho, ele teve que pisar no freio, ele gastou freio, ele fez o desvio. O ideal para ele é não fazer nada, que o outro saia da frente. Então, tipicamente aqui a gente coloca assim, se o A frear, o ganho dele é 3. Se ele não precisar frear, o ganho dele é 4. Bom, estou imaginando, se o outro freia e desvia, os dois freiam e desviam, o ganho do A é 3. Não tem acidente, mas ele teve que se mexer. Se ele não freia e o outro freia, aí ele não teve que fazer nada e não teve acidente. Foi o maior ganho para ele. Agora, se ele freia e o outro não, o outro tem ganho e ele foi para um cenário que não era o cenário ideal para ele. Ele tem o ganho de 2. Ele evitou o acidente, mas foi ele que pagou o preço de evitar o acidente. E se nenhum faz nada, tem o acidente. Aí o ganho dele é 1. Então, ganhos 1, 2, 3, 4, só para ilustrar isso. Se ele não precisa fazer nenhuma ação, então ele não tem custo para ele. Então, o ganho dele é maior. Aqui, né? Se ele não faz nenhuma ação e não tem acidente, o ganho dele é o máximo possível. Mas se ele não faz nenhuma ação e tem um acidente, aí ele tem um grande prejuízo. Se ele freia e o outro também, ambos investiram, e se ele freia e o outro não, ele se sente que ele fez, que todo o custo foi para ele. Tá? Independentemente do exemplo, né, de freia e não freia, o importante é essa ideia. E para o B é o contrário, né? Se ambos freiam, o B ganha 3. Se o B freia e o outro não tem acidente, mas o B considera que ele que pagou a conta, então é 2. Se o B não freia e o outro freia, o B ganha, ele acha que ele se resolveu do problema sem ter custo nenhum. E se nenhum dos dois freia, o ganho é mínimo, ganha 1. Então, olhando do ponto de vista do A, e com aquelas ideias da aula passada de olhar o máximo, né, maximizar o ganho. Cenários. Se o B freia, o que é o melhor para o A? Não frear. Então, para o A, se o B freia, é melhor para o A não frear. Se o B não freia, o que é o melhor para o A? É frear. Estou olhando aqui o maior número do A em cada cenário. E para o B? Se o A freia, a melhor coisa para o B, que é o azul, é não frear. E se o A não freia, a melhor coisa para o azul é frear. Vocês estão vendo que tem 2 cenários que são os cenários ideais. Nós chamamos essas 2 situações de equilíbrio de Nash. Por que é equilíbrio de Nash?
Porque é uma situação em que nenhum dos jogadores consegue melhorar o seu desempenho de forma unilateral. Para o A, esse não é o melhor cenário, mas depende do que o B fizer, né, para que melhore. Para que melhore para o A, só se o B freasse também. E a mesma coisa aqui. Bom, para o A não dá para melhorar porque já é 4. O B poderia melhorar, mas para ele melhorar, dependeria do A frear, que daí o B poderia melhorar. Então, esses dois são equilíbrios de Nash, que tem esse conceito, de que não dá para melhorar de forma unilateral. Não tem uma estratégia de tomada de decisão, não tem ganhador, perdedor. Esse é o cenário. Os motoristas ficam se comunicando e tomando decisões. E esses são a análise dos ganhos e perdas que podem ocorrer nesse jogo. Tem uma coisa que influencia muito, que é a quantidade de informações que circula. Então eu vou dar 2 exemplos adicionais, com esse mesmo espírito. Tem um exemplo real, que acaba sendo um jogo de soma zero. Na aula passada eu usei a expressão conflito total, quando o total de ganhos e perdas, as somas ficam constantes. Isso ocorreu na Segunda Guerra Mundial, 1943, uma batalha que ficou conhecida como Batalha do Mar de Bismarck, um mar que tem onde estavam as tropas, entre forças aéreas americanas e barcos japoneses. As informações eram mais ou menos públicas. O general japonês queria transferir uma tropa, uma quantidade de barcos de um lugar para o outro. E ele tinha 2 caminhos, uma rota pelo norte e uma rota pelo sul. A rota pelo sul era mais longa. Essas rotas foram sendo, durante uma guerra, né, tem momentos em que uma rota é viável ou não. Então, tinha uma rota que foi liberada para ele usar pelo sul, mas era mais longa, e uma rota pelo norte. O americano não sabia por onde ele ia passar. E o sul estava mais longe também do americano. Então, o que podia se analisar era o seguinte: se o Inamura fosse para o norte, que era mais curto, ele levava 2 dias. Mas se o americano também fosse para o norte, então o americano teria 2 dias para bombardear e a frota japonesa teria 2 dias de ataque, de prejuízo. Se ele fosse para o sul, que era mais curta, e o americano fosse para o norte, desculpe, o sul é mais longo, eu troquei. Se ele fosse para o sul, que era mais longa, e o americano fosse para o norte, o americano ia perder dias de ataque, porque ele foi para o lugar errado. Mas como o sul era mais longo, os barcos ficariam mais tempo dentro da rota. Então daria tempo dos aviões se deslocarem do lugar que eles estavam para o outro. E ainda sobrariam 2 dias de ataque. Agora, se o Inamura fosse para o norte e o Kane, num primeiro momento, fosse para o sul, aí o Inamura ia ter só 1 dia de ataque, porque até o norte era mais curto. Se o americano fosse para o lado errado, ele teria que redeslocar suas tropas, mas como aqui a travessia pelo norte era mais curta, ele ainda ia conseguir 1 dia de ataque, mas só 1 dia. E se o Inamura fosse para o sul e o
Kane fosse também para o sul, e o sul era mais longo, e ele fosse direto para lá, aí ele ia ter muitos dias de ataque. Então, se o americano acertasse, ele vai pelo caminho mais longo, e eu acerto, vou atrás dele pelo caminho mais longo, ele vai estar exposto por um número maior de dias aos ataques. Se for pelo norte e eu acertar, o americano acertar o caminho, vai ser só 2 dias, porque o caminho do norte é mais curto. E se houver esse erro de estratégia, pode mudar, né? Se o Inamura vai pelo norte, que é mais rápido, e o Kane vai para o sul, ele põe os aviões no lugar errado, depois ele tem que voltar para atacar, ele só tem um dia. E esse é um jogo de soma zero, porque um só ganha se o outro perde. A soma é literalmente zero, e cada um só ganha se o outro perde. Cada vez que o Kane ganha um dia de ataque, é porque o Inamura perdeu um dia de proteção, né? Ele ganhou um dia sendo atacado. Quais são as estratégias? Vamos olhar o que o Inamura faz. Desenha o cenário norte, meio para ele tanto faz. Se o Kane vai para o norte, para o Inamura, quer vá para o sul, quer vá para o norte, ele vai ser atacado por 2 dias. Então aqui é indiferente. Agora, se o Kane vai para o sul, a melhor coisa para o Inamura é ir para o norte. Porque ele vai ser atacado num dia só. Aqui é o norte do Inamura. Agora o Kane. Se o Inamura vai para o norte, o melhor para o Kane é estar no norte. Se o Inamura vai para o sul, o melhor para o Kane é estar no sul. Agora, olha a seguinte estratégia. O Kane pensa no que o Inamura vai fazer. Se o Inamura for para o norte, o meu pior é 1 e o meu melhor é 2, mas o meu pior é 1. Se o Inamura for para o sul, o meu melhor é 3, mas o meu pior é 2. Então, se eu usar aquele método da aula passada de pegar o pior cenário, para o Kane, em cada um dos 2 cenários, o melhor para ele, né, é que ele vá para o norte. Para o Inamura, se ele for para o sul, ele corre o risco de ter esse -3, que é um prejuízo muito grande. Eles não conversaram, mas essas informações eram mais ou menos conhecidas dos atores do palco. E pergunta, né, isso é um fato histórico, o que cada um decidiu fazer? Qual foi a decisão desses jogadores? Ambos foram para o norte, que era a estratégia de minimizar o prejuízo. O que aconteceu é que a batalha do Mar de Bismarck se deu na rota do norte. Os japoneses foram para lá e os americanos foram para lá também, que era a rota mais curta. É bonito esse exemplo, né? Ele é um exemplo histórico em que essa tomada de decisão é coerente, né? A decisão histórica é coerente com a tabela que a gente tem. Tá, eu vou falar de mais um exemplo muito bonito para vocês olharem esse tipo de tomada de decisão dentro da teoria de jogos. Então, agora eu vou fazer um outro exemplo histórico, real, que na época não foi analisado como teoria de jogos, mas que se analisou depois. Tá? A crise dos mísseis em Cuba, em 1962. Conflito, né, Guerra Fria, e a União Soviética começou a instalar alguns mísseis balísticos em Cuba, que poderiam alcançar os Estados Unidos. E isso causou uma reação violenta do governo americano da época.
e quase gerou um conflito entre Estados Unidos e a União Soviética. Foi uma situação extremamente tensa. Quais são as avaliações que se faz nessa estratégia, né, de teoria de jogos, em que a gente fica olhando ganhos e perdas? A União Soviética tinha posto mísseis e uma possibilidade era retirar os mísseis e aí não tinha mais problema. Ou ela podia manter os mísseis e tinha no ar uma ideia de que talvez ela pusesse mais mísseis ali. Mas vamos pensar que é manter. Qual foi a reação americana? Os Estados Unidos bloqueou o mar em torno de Cuba. E ameaçou fazer um ataque aéreo contra as instalações onde os mísseis estavam. Então, vamos pensar em termos de teoria de jogos, ganhos e perdas. Se a União Soviética retira, se os Estados Unidos só bloqueia, não ataca, então já não tem um grande prejuízo nem para Cuba, nem para a União Soviética. Os Estados Unidos não atacou, ele só manteve o bloqueio. Se a União Soviética retira os mísseis, ela teve o prejuízo, ela levou os mísseis e retirou os mísseis. Um certo prejuízo, mas não teve uma guerra, não houve destruição. E se ela mantém, se ela consegue manter, é o melhor para ela. Ela colocou os mísseis e ela consegue que os Estados Unidos bloqueiem, não ataquem e os mísseis ficam, é o ganho máximo de pontos para ela. O que os analistas interpretam hoje que teria ocorrido? Bom, a chance de uma guerra que explodisse em termos mundiais seria ruim para todo mundo. Eles retirarem com os Estados Unidos bloqueando era uma coisa boa para os Estados Unidos. Do ponto de vista militar, eles retirarem e os Estados Unidos atacar, além de tudo, demonstraria uma força, uma espécie de vitória militar. O outro está se retirando e a gente está atacando. Então seria o ganho máximo. E se eles bloquearem, não atacarem e os outros mantiverem, eles meio perderam a guerra moral, né? Eles não atacaram e não conseguiram que os mísseis fossem retirados. E aqui a gente tem dois equilíbrios de Nash de novo, como naquele outro exemplo. E essa é a tabela que os analistas, né, de teoria de jogos usam hoje para falar do que foi essa crise. E aqui é um terceiro exemplo, né? O exemplo que eu dei dos carros frearem ou não frearem. Quase nós podemos imaginar que não tem comunicação entre os motoristas, né? A comunicação é muito pouco esclarecedora, um sinal de luz é o máximo que os motoristas se passam, se transferem, e isso não permite que ninguém tome decisão sabendo o que o outro vai fazer. O exemplo da Batalha do Bar de Bismarck, eles não conversaram, mas as informações eram muito claras sobre vantagens e desvantagens. E não é à toa que o que ocorreu historicamente é que foram para o Mar do Norte ambos. E aqui é um terceiro cenário ainda, houve negociação. Quer dizer, essa é a matriz que fala do como que os prejuízos seriam computados, mas houve diplomacia. A diplomacia interferiu, houve reuniões entre os agentes políticos e fizeram um acordo. Terminou como? Os Estados Unidos não atacou, os Estados Unidos retirou o bloqueio, a União Soviética retirou os mísseis e não aconteceu nada disso. Quer dizer, por conta da diplomacia, a solução para o jogo mudou tudo. Eu vivo comentando isso com vocês, né? Ao longo dessas aulas comentei várias vezes. Certas projeções, certas previsões feitas em termos de modelos, elas muitas vezes são lidas pelos atores e eles mudam de estratégia. E ao mudar de estratégia, muda o resultado, muda tudo, que foi o que ocorreu com os mísseis. Vou analisar mais um exemplo. Eu já falei do questão do pênalti na aula 2 aulas atrás. Eu vou voltar a esse tema do goleiro e porque a conclusão tem um tanto de sociológico aqui, e é muito engraçado essa conclusão. Os dados sobre como que os goleiros agem na cobrança de pênalti, eles não são assim feitos com muito rigor, mas tem muitos dados.
Normalmente a gente consegue encontrar assim, no campeonato tal, na Copa do Mundo tal, houve tantos pênaltis, tantos foram defendidos e os goleiros, tantas vezes foram para o canto esquerdo, tantas vezes para o canto direito. Tem umas informações, mas elas não são feitas com assim, um rigor científico programático. Mas a gente tem algumas informações sobre isso. A coisa interessante que eu queria discutir com vocês é a questão de que os goleiros raramente ficam no centro. É muito raro o goleiro ficar parado no centro. O que é clássico no futebol é o goleiro escolher um canto. Essa é uma expressão típica do futebol. O goleiro escolhe o canto. Alguns goleiros têm tempo de resposta melhor, ou seja, ele é mais rápido. Então ele pode atrasar a tomada de decisão. Por ele ter um biotipo, né, que permite, ele demora um pouco mais para se mexer. Então o outro, né, o cobrador, dá mais sinais para ele, porque ele vê o que o cobrador está fazendo. E aí ele consegue tomar uma decisão mais precisa. Alguns goleiros, né, grandes defensores de pênalti, tinham essa vantagem fisiológica. O tempo de resposta era mais curto. Bom, mas uma coisa que ocorre, que está mais ou menos assim, né, a gente encontra nos dados, é o seguinte. O goleiro, a probabilidade do goleiro ir para a direita é igual à probabilidade do goleiro ir para a esquerda, e é algo do tipo 0,45. E a probabilidade dele ficar parado é 0,1. É muito difícil o goleiro ficar parado. Eu estou dizendo aqui que 1 em cada 10 cobranças você vê um goleiro que fica parado no centro esperando para ver o que acontece. Isso é um evento mais raro. Índice de efetividade. Varia de campeonato para campeonato, mas em geral o que a gente encontra é uma coisa assim. Se o goleiro vai para o lado direito e o cobrador cobra do lado direito, o goleiro acerta 2 em cada 10, 1 em cada 5. Alguns goleiros mais, outros menos, né? Depende da competência do goleiro. Mas não é muito mais do que isso. Se o goleiro fica no centro e ele chuta na direita, o goleiro não defende. Se o goleiro vai para o canto errado, não defende. O interessante é que se o goleiro ficar no centro e o cobrador chutar no centro, o índice de defesa é altíssimo. Porque o centro, na verdade, o gol não está dividido em 3 partes, né? O centro é uma parte que a gente chama de centro, é menor, e o goleiro já está lá. Se o cobrador cobrar no centro e o goleiro estiver no centro, ficar parado, é muito fácil dele cobrir e chegar na bola, porque a bola foi onde ele está. Ele nem tem que se mexer. Quando ele acerta o canto, de qualquer maneira, muitas vezes ele chega depois. Se ele já está no centro e o cobrador joga no centro, o índice de defesa é altíssimo. Bom, e se ele fica no centro e o cara chuta nos cantos, a bola entra, ele não defende nada. E aqui também eu tenho 0,0 e 0,2. Com essas probabilidades, eu consigo calcular o valor esperado do goleiro. Isso é simples, né? O 0,2 multiplica o 0,45. O 0,9 multiplica o 0,1. Troquei a ordem aqui, mas isso não tem problema. E o 0,2 multiplica o 0,45. Certo? Então isso aqui dá 0,09. Na verdade 0,90, né? 3 casas depois da vírgula. Isso aqui também dá 0,09 e isso aqui também. Esse valor esperado é 0,27. Que, dependendo da competição que vocês forem olhar os dados, é meio índice de acerto. O índice de acerto dos goleiros fica entre 20% e 30% nas competições. Varia muito de competição para competição, né? Por conta até da qualidade dos jogadores. Mas o que eu queria comentar com vocês é o seguinte, e isso é o lado sociológico da teoria de jogos. E o cobrador? Isso é um estudo que já foi feito. Se o cobrador, eu poderia fazer a mesma coisa, né? Pegar probabilidades e fazer o valor esperado.
Mas uma coisa que chama a atenção dos estudiosos é o seguinte: o que acontece se o cobrador optar pelo centro? Qual é o desempenho que ele vai ter? Bom, com probabilidade 0,9, o goleiro vai para a direita ou para a esquerda? E ele vai fazer o gol. Então, para o cobrador, o valor esperado do cobrador, se ele chutar no centro, é assim: com 0,9 de chance, o goleiro vai para um canto e ele chutou no centro, então aqui é um gol. E com 0,1 de chance, que é a probabilidade do goleiro ficar no centro, aí o goleiro defende com 0,9 e o atacante faz o gol com 0,1. Ele pode chutar no centro e a bola acabar entrando, né? O goleiro não consegue interromper. Mas olha, é 0,1 vezes 0,1. Essa é a probabilidade do goleiro sair para um lado e ele fazer o gol, e aqui é a probabilidade, né, que é certeza que ele faz o gol. E aqui é a probabilidade do goleiro ficar no centro, mas aí a chance dele fazer o gol é bem pequena. Tá? E isso aqui dá 0,91. Altíssima chance do jogador fazer o gol se ele chutar no centro. Não é o que acontece. Os cobradores não jogam no centro, não chutam no centro. Então tem dois comentários de natureza sociológica. E quando a gente trabalha, né, vai trabalhar no mundo real e faz, né, esses trabalhos interdisciplinares, trabalha em equipes para olhar um problema concreto, etc., isso é muito real. Por que os cobradores não chutam no meio do gol sabendo que os goleiros vão sair? Foram detectadas duas razões. Primeiro, dependendo da visibilidade dessa cobrança, se o cobrador é um jogador muito famoso ou se o campeonato em questão é muito importante e ele, cobrador, chuta no meio do gol e o goleiro fica parado esperando e simplesmente pega a bola, o pênalti não é convertido porque o atacante, super famoso, numa decisão super importante, chuta em cima do goleiro e o goleiro, sem sair do lugar, pega a bola, isso vai vai ter uma visibilidade, vai ter uma repercussão social muito grande. E ele vai, digamos assim, fazer um papel muito feio. E ele não quer correr esse risco. Ele prefere chutar nos cantos e ter uma chance de marcar um pouquinho menor. O índice de acerto do goleiro é 0,27. E a segunda coisa, essa é também naquela linha se as previsões são muito bem feitas, elas talvez não ocorram. Suponha que os cobradores comecem a chutar no meio. Os goleiros vão perceber e vai começar a aumentar a probabilidade do goleiro ficar no meio. Isso é uma coisa dinâmica. E isso é muito comum quando a gente faz modelagem. Ter esse dinamismo, né, do que a gente está medindo. E as coisas vão se alterando com o passar do tempo. Ficamos por aqui. Com essa aula eu fechei esse estudo de modelos, né, fazendo mais esses exemplos que dão essa dinâmica de como que a gente usa essa estratégia em problemas reais. Desculpe, eu falei modelo, não é teoria dos jogos. Legal?